Bom dia. Não foi uma boa quinta-feira lá em Manaus para quem andou se aproveitando de respiradores para fazer superfaturamento e lavagem de dinheiro e corrupção. Segunda fase da Operação Sangria, autorizada, pedida pelo Ministério Público e autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vice-governador, foi presa a ex-secretária executiva da Saúde, o marido da ex-secretária de Comunicação do governo, aí vice-governador eu disse, o inquérito disse que o governador também acompanhava as coisas, e aí a gente entende por que aquela história do fique em casa. Fique em casa até sentir falta de ar. Aí você vai precisar usar o respirador. Aí justifica a compra do respirador, superfaturada, com uma negociata de contrato, custando milhões. Estão entendendo? Pois é, a corrupção continua em nível estadual. O presidente deu garantias de que não vai precisar de nenhuma ação da Lava Jato no seu governo, porque não tem corrupção no seu governo. Mas é bom ele não ficar otimista demais, porque corrupção está no âmago, no caráter de muita gente que não tem caráter, né? Que está ali descansando, é potencial. Na hora que aparece a oportunidade, a pessoa não resiste. Então tem que ficar de olho sempre, né? Agora que ele está pondo lá no TCU, no Tribunal de Contas da União, que é um órgão do Legislativo, um ex-ministro, aliás, o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, né, que esse ministro fique de olho lá no TCU para informar o presidente previamente sobre males que podem ser cortados pela raiz sempre que alguém se sentir tentado, né? Hoje não tem mais os ministros escolhidos por ele, são da confiança dele, da proximidade dele, por razões técnicas, né? Não é imposição de nenhum partido a quem o presidente tenha entregado o ministério de porteira fechada, faça bom uso, né? Ou entregar uma vice-presidência da Caixa Econômica, ou uma direção do Banco do Brasil, ou a Petrobras inteira, como acontecia em anos anteriores, né? Mas sempre há possibilidade de corrupção, e a gente viu aí governadores que foram eleitos pelos povos de seus estados, eleitores de seus estados. Veja só, Witzel, né? Era juiz federal, foi fuzileiro naval, e foi essa decepção lá em Manaus também, né? Resultado da operação de ontem é a mesma coisa. Então a gente tem que ficar de olho na hora de votar, e nós vamos ser chamados a votar, quase 150 milhões de brasileiros, no próximo dia 15 de novembro, né? Temos que pensar 1000 vezes antes de escolher o nosso legislador na Câmara de vereadores e o nosso prefeito, né? Temos que pensar 1000 vezes, porque está vendo aí, eleitor comete enganos ou é enganado, né? Então temos que perder a ingenuidade, desconfiar, ficar cético, né? Saber, dar uma olhada para ver o que essa pessoa fez pela comunidade até agora. Dá uma olhada no passado dessa pessoa, se tem algum deslize de ilegalidade, de imoralidade, de falta de ética, né? Vote não pela cor da pele ou pelo sexo da pessoa, vote pelo caráter, pela honestidade, pela probidade, pela capacidade, pelo conhecimento das leis e daquilo que rege a sua função, né? Se for vereador, se for prefeito, saber o que ele pode fazer nessa condição. Então fica aqui essa lembrança, aproveitando o que disse o presidente e o que tem feito a polícia, né, com certos governadores. E, por fim, mais uma vez, eu queria lembrar da resiliência do brasileiro, a capacidade do brasileiro de resistir. E o brasileiro, né, como já disse um presidente americano, né, pode ser enganado por muito tempo, mas não o tempo todo. Então, o brasileiro está resistindo. Vejam só, o seguro-desemprego, pedido de seguro-desemprego em setembro, caiu 10% em relação a setembro do ano passado, quando não tinha pandemia. Desde junho vem caindo o pedido de seguro-desemprego. Neste ano todo, só aumentou 5,7% o número de pedidos, né? Então, é o brasileiro resistindo, né,
tomando as rédeas de sua vida para recuperar-se e recuperar também o país. O ministro da Economia disse que até 31 de dezembro dá para dar esse auxílio extraordinário, mas depois não vai dar mais. Talvez o brasileiro já nem precise, né? Vocês viram aí a poupança fazendo milagres. Só em setembro foi 13 bilhões a mais o valor dos depósitos sobre as retiradas. De Brasília, Alexandre Garcia.